Boa noite para quem está entrando. Daqui a um minutinho a gente começa. Sejam todos bem-vindos. Boa noite para quem entrou agora. A gente está só esperando das 7 horas para começar, tá bom, pessoal? Só mais um minutinho. Bom, para a gente começar pontualmente, boas-vindas a todos. Tá, agora sim. Boa noite, pessoal. Boa noite. Queria começar desejando as boas-vindas, agradecer a presença. Meu nome é Camila e eu vou ser uma das anfitriãs de vocês hoje aqui nesse evento virtual. Esse Meetup virtual, que é uma realização do Centro de Tecnologia da Uber no Brasil, time do qual eu faço parte. Para contextualizar um pouco, né? Hoje a Uber ela conta com 13 centros de tecnologia espalhados pelo mundo, sendo que o brasileiro é o mais recente de todos eles, com mais ou menos 1 ano e meio de existência. O nosso Tech Center ele é formado por um time global e, na verdade, ele é responsável pelo desenvolvimento de todas as features relacionadas à segurança, ou safety, como nós chamamos aqui, para o nosso app em todo o mundo. Então, para dar um pouco mais de contexto também sobre esse ponto, nós desenvolvemos tecnologia aqui no Brasil, que vai ser utilizada em várias outras regiões do mundo para tornar a experiência dos nossos usuários cada vez mais segura. E, sendo um centro de tecnologia tão novo, hoje com 57 pessoas trabalhando no nosso time, dentre diferentes expertises, engenheiros, time de produto, time de UX, data scientists e assim por diante, a gente continua em crescimento, contratando, crescendo o time, com diversas posições em aberto, inclusive na nossa página de carreiras. Eu queria também destacar que, dentre tantos times importantes, hoje especificamente eu queria falar do trabalho incrível que está sendo feito pelos times de engenharia e data science na construção de modelos de machine learning, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse evento hoje aqui. Então, para começar o nosso evento, para começar o nosso painel virtual, eu queria apresentar para vocês o nosso mediador. Ele que tem uma vasta carreira trabalhando com engenharia de software em empresas de tecnologia e hoje ocupa a posição de gerente de engenharia, de engineering manager, como a gente chama aqui dentro da Uber, dentro do nosso time. Leandro Fernandes. Leandro, muito obrigado pela presença, obrigado por estar aqui hoje, obrigado por aceitar o convite mais uma vez. Seja muito bem-vindo ao nosso painel. Obrigado, Camila. Obrigado. Boa noite, galera. É um grande prazer estar aqui falando da Uber e um pouquinho das coisas legais que a gente faz em São Paulo, especialmente com Machine Learning. Bom, como a Camila falou, eu sou gerente de engenharia aqui no Tech Center de São Paulo. Eu sou gaúcho, estou no sul agora. Essa minha roupa aqui é pelo frio do inverno. Eu fui um dos primeiros engenheiros a me juntar ao Tech Center no início de 2019. E desde que eu cheguei, eu trabalho num time que desenvolve produtos que utilizam Machine Learning. E agora eu sou o gerente que lidera esse time. Bom, na Uber a gente tem
diferentes posições, diferentes roles, engenharia, data science, que de uma forma ou de outra tem que colaborar, tem que trabalhar junto para resolver problemas. Alguns problemas são relevantes o suficiente e podem ser solucionados de maneira muito boa usando machine learning. Mas é meio que um buzzword hoje em dia, machine learning, ela é difícil, ela é complexa, é nova. Então, a gente você está se juntando aqui nesse painel para discutir um pouco como é que a Uber, para que a Uber utiliza machine learning, como que a gente faz isso, quem faz o quê. E para me ajudar nessa discussão, eu trouxe, a gente vai ter aqui a participação de 2 colegas meus e amigos da Uber. O Pedro Viana, que é o primeiro Data Scientist do Tech Center e já é um veterano de Uber, aí, ele está na empresa até antes da existência do Tech Center. E o Giovanni, que é engenheiro de software, inclusive meu amigo, trabalho com ele a longa data, antes da Uber, até gaúcho também. Eu queria abrir um pouquinho para vocês se apresentarem aí, então. Giovanni, quer começar? Claro, pode ser. Bom, eu sou o Giovanni, eu tenho formação em ciência da computação, trabalho como engenheiro de software já tem aí uns 20 anos e estou na Uber faz 1 ano e meio, né? Também fui dos primeiros aí a entrarem no ensino do Tech Center. Espero que tenhamos uma conversa produtiva hoje. Certamente, certamente. Pedro, te apresenta aí para a galera. Boa noite, pessoal. Meu nome é Pedro Viana, eu sou Data Scientist, como o Leandro disse. Eu entrei na Uber faz quase 4 anos agora. E eu era do time de operações, cuidava das operações locais. E quando o Tech Center abriu, eu vi essa oportunidade de trabalhar com tecnologia, ser um Data Scientist de fato, né? Trabalhar no time de tecnologia global. Não pude recusar e fui o primeiro a entrar no time. Muito feliz de estar aqui. Eu sou originalmente de Belém do Pará, sou formado em engenharia de produção pela Universidade do Estado do Pará, grande celeiro aí de tecnologia. Então, eu meio que segui o caminho para fazer meu mestrado em pesquisa operacional também, para poder justamente formar o meu toolset como Data Scientist. E estou aqui para falar disso com vocês. Legal, bem-vindos aí, galera. Bom, eu vou dar o ponto de partida, então, na nossa discussão. Eu queria pedir para o Giovanni falar um pouquinho sobre como é que é ser um engenheiro aqui na Uber, que é uma das empresas que produz das tecnologias mais fantásticas do mundo aí e resolve a vida de muita gente. Como é que é ser engenheiro? Como é que tu resolve os problemas de transporte do mundo hoje em dia? Bom, acho que eu começaria dizendo que nunca é entediante, né? Como quase tudo que a gente trabalha aqui tem uma escala muito grande, né? Então, mesmo alguns problemas triviais acabam tendo desafios interessantes, né? Acho que a gente vai poder falar um pouquinho mais desses desafios aí. A Uber investe muito na criação de frameworks e ferramentas de produtividade para a própria engenharia, né? Então, a gente tem um suporte, né? A gente, como engenheiro, tem um suporte muito, muito bom. Ferramentas como Jaeger, né, para a implementação do OpenTrace, ou M3, né, um Time Series Database, que inclusive tiveram código aberto com a comunidade, né, então a gente produz essas ferramentas. A gente tem vários times de infra, né, que têm a responsabilidade principal de suportar a engenharia, então de garantir a produtividade, né, do time de engenharia. E a gente tem muitos padrões e guardrails, né, para cobrir coisas mais fundamentais, né, no desenvolvimento e evitar que a gente gaste muito tempo com boilerplate, né, com coisas que são comuns a vários serviços, né, então facilita bastante. O dia a dia de um engenheiro, né, independente do nível de senioridade, né, vai incluir sempre escrever código e revisar código, documentar e participar de discussões de design, né, tanto dentro do seu time quanto fora do seu time, né, em outros times, participar dessas discussões e colaborar. E também participar de atividades que a gente chama de cidadania, né, ou citizenship, que envolvem fazer tech talks, né, que seriam mini palestras, né, para os times dentro da empresa, participar dos processos de seleção, né, então fazer entrevistas,
participar do onboarding, né, de novos membros do time. Então, a gente participa dando treinamentos para as pessoas que estão entrando. Acho que mais ou menos isso é um overview aí de 1 minuto. Legal, legal. E, bom, agora queria entender um pouco do outro lado da conversa aqui, da parte de Data Science. Eu sei que Data Science é talvez uma carreira um pouco mais recente no mercado do que comparado com engenharia de software, né? E talvez seja uma das que mais tenha dúvidas aí fora. E, apesar disso, na Uber é uma carreira super consolidada, né? Então, Pedro, explica para nós aí como é que é a carreira de Data Science na Uber, o que tu faz, o que é preciso saber para ser um Data Scientist. Boa. De fato, essa é uma pergunta que a gente recebe muito, né? Sobre a carreira de Data Science na Uber. Acho que eu posso fazer minhas palavras do Giovanni, nenhum dia é entediante. Com certeza, tem uma gama de coisas para fazer sempre muito grande e, como foi pontuado também, o termo Data Science, o pessoal menciona como um termo umbrella, né? É um termo que abarca muitas definições, então vale a pena definir um pouco mais o que é Data Science na Uber, especialmente no caso, no contexto do Tech Center de Engenharia de São Paulo, né? Nosso. Então, eu diria que é muito baseado no conhecimento estatístico, principalmente, de experimentação. Eu diria que ter esse conhecimento desse framework, lógico que você conhecer as linguagens, os frameworks de cloud computing, etc., são muito produtivos, mas eu diria que talvez um dos aspectos mais importantes seja esse conhecimento da estatística, de você dominar a experimentação, você saber como montar isso, é um dos pontos mais, assim dizer, explorados, né? Um dia típico de um data scientist no Tech Center com certeza envolve, assim, eu acho que para quem já é data scientist talvez não seja nenhuma surpresa, o grosso do trabalho, 80% é manipulação, limpar dataset, criar datasets. Quando você tem tanto dado assim, né, tipo, frequentemente eles não estão exatamente no formato que você quer, você tem que fazer leve ajustes ali. Então, você poder manipular esse dataset, criar esses datasets, explorá-los, e a parte de explorar é muito importante, né, para você, a fase de geração de hipóteses, você explora possibilidades. A partir dessa geração de hipóteses, você começa a avaliar aqueles candidatos mais interessantes e você, depois disso, você monta um teste, né, de hipóteses para num experimento, né? Você modela um experimento e eu acho que muito do data scientist, do trabalho do data scientist, é importante ter esse conhecimento, para esse framework de saber explorar e como fazer boas perguntas de forma que a gente consiga trazer esse conhecimento para a mesa. Legal, legal. Eu achei legal que tu falou bastante dessa parte do papel do Data Scientist na modelagem de experimentos, né? Quer dizer, a gente está falando sobre Machine Learning aqui, mas a atuação de um cientista de dados não se resume a só treinar modelos e tal. Tem uma atuação bem mais ampla, que é em como lançar features como se fossem experimentos. E aí, da parte da engenharia, Giovanni, onde é que entra a engenharia aí para auxiliar no desenvolvimento, no lançamento de produtos como experimentos? Bom, então, como o Pedro falou aí, né, cada produto que vai ser lançado, ele começa como uma hipótese, né? A gente não sabe se é algo que vai funcionar, que vai ser efetivamente lançado. Então, essa hipótese, ela vai ser tratada como um experimento científico, né? Os experimentos têm diferentes maneiras de serem implementados, né? A gente pode ter um teste A/B, que a maioria das pessoas aqui talvez seja familiar. A gente pode ter um experimento que é implementado em um switchback, né? Então, uma vez que esse modelo de experimentação ele é definido, né, normalmente pelo time de Data Science, vai caber a engenharia garantir que os sistemas suportam essa implementação. Então, se a gente precisa ligar ou desligar a funcionalidade que a gente está testando nos intervalos programados automaticamente, ou se a gente precisa aplicar diferentes funcionalidades ou diferentes subgrupos de usuários ou de transações, de viagens, né, no teste A/B, então, são coisas que são preocupações da engenharia, né? Um outro aspecto é que, como a gente está falando em projetos que envolvem machine learning, né, qualquer modelo de machine learning ele é tão bom quanto as features disponíveis permitam que ele seja, né?
E fazendo um parêntese aqui, para quem não está muito familiarizado com o termo, quando a gente fala em feature, né, a gente está falando dos parâmetros de entrada de um modelo. Né, no meio de data science, a terminologia é bem conhecida, mas talvez tenhamos pessoas que não estão familiares. Então, essas features, né, esses inputs para o modelo, eles precisam estar disponíveis. Né? Para que eles estejam disponíveis para ser analisados e ter os modelos treinados, então eles precisam ser gerados, né, a partir dos serviços que processam as transações dentro da plataforma. Né? Então, a gente tem a preocupação de logar, né, toda a informação relevante. Né? Para isso, a gente usa muito Kafka, né, que muitos devem conhecer também, mas para quem não sabe, é uma plataforma de event streaming, né, que permite a ingestão dos dados, né, para eles posteriormente estarem disponíveis no processo de feature engineering, né, que é preparar exatamente esses dados para serem utilizados durante a execução dos modelos. Legal, legal. Tá, e, bom, vocês dois trabalham no mesmo time, né, no final de contas, e aqui na Uber a gente organiza os times de tecnologia no modelo, influenciado pelo modelo Agile, que são times multidisciplinares, ou cross-functional, né? A gente tem engenheiros, tem gerentes de produto, tem data scientists, tem UX designers, que todos trabalham junto com um objetivo em comum, né? E esse objetivo é lançar produtos de software que resolvam problemas na vida real. No time que nós três trabalhamos, esses produtos eles têm essa nuance de utilizar machine learning. E o desenvolvimento de machine learning ele tem várias etapas. Como é que funciona a fronteira entre o trabalho de um cientista de dados e de um engenheiro na hora de desenvolver esses modelos, desde treinar até acoplar ele no software para resolver o problema de fato? De repente, Pedro pode começar a falar do ponto de vista de cientista de dados. Com certeza. Definitivamente tem vários pontos aí. Vou tentar cobrir de uma forma macro e depois a gente avança nas tecnologias, nas ferramentas, etc. Mas, de uma forma macro, a gente entende muito assim que... Assim, primeiramente, o trabalho de um cientista de dados nesses times e tudo mais, eu diria que a Uber tem um certo privilégio da posição de data scientist poder focar apenas em data scientist. Isso significa que cada um trabalha no seu silozinho, isolado? Não, absolutamente não. Então, o que eu quero dizer? Na Uber, o data scientist tem o luxo, pode se dar ao luxo de focar no trabalho de data science. Infelizmente, a gente vê que, enfim, na indústria existe a prática do data science unicórnio, né? Que tem que desde coletar os dados, processar, fazer o ETL, monta, processa, faz o modelo de machine learning, tuna, monitora, lança, faz dashboard, faz avaliação, tudo. E essa pessoa sai de férias e acaba tudo. Então, na Uber, a gente tem esse benefício que nós temos times extremamente qualificados, cada um na sua especialidade, né? No caso, nós temos os times de Data Engineering, que conseguem montar as plataformas, os ETLs, Source of Truth, né? A fonte de verdade, que conseguem distribuir os dados na empresa. Temos o time de Data Platform, que garante a qualidade, a resiliência dos clusters computacionais, para a gente poder fazer queries super rápidas. Então, e tem o pessoal de back-end de engenharia, que o Giovanni pode falar mais, mas o que eu quero realçar o bom é que a gente tem essa possibilidade de troca, a gente consegue focar no que a gente quer. No caso, o Data Scientist pode focar em estatística, ciência de dados, modelagem. Acho que a parte de modelagem e experimentação são uma das mais importantes, saber explorar bem um problema. E, a partir disso, eu consigo também aprender boas práticas de engenharia de dados, com o time responsável, de platform. Eu consigo aprender princípios de escalabilidade e boas práticas de código com o Giovanni. Então, não só você consegue focar na parte mais importante, que é saber qual modelo, por que aquele modelo, por que aquela feature, e você consegue trocar boas práticas com cada time. E o procedimento do início ao fim de machine learning fica muito mais fácil quando você tem um apoio de tantas pessoas talentosas assim. Do ponto de vista de engenharia, uma vez que o Pedrinho terminou o trabalho dele, né, tem um modelo redondinho, treinado e pronto para ser usado, né, o próximo passo é colocar esse modelo em produção. Né? O que significa colocar um modelo em produção?
é permitir a utilização eficiente e rápida desse modelo, né? Hoje a gente tem modelos que são executados dezenas de milhares de vezes por segundo, né? Aqui na Uber. Então, toda vez que uma transação é recebida, né, eu utilizo o termo transação genericamente, toda vez que uma transação é recebida que deve ser avaliada pelo modelo, a gente precisa carregar as features, que normalmente vêm do Redis ou do Cassandra, e executar o modelo para pegar o resultado, né, dentro de poucos milissegundos, né? Um dos produtos aqui que a gente trabalha, a gente processa entre 15 e 20 mil transações por segundo, né, com 99% das execuções abaixo de 50 milissegundos. Então, uma outra responsabilidade da engenharia também é garantir que as features estejam disponíveis, né, e proporcionar eficiência no momento da utilização. Então, no momento de treinar o modelo, né, não é necessário uma carga rápida ou um acesso indexado aos dados, né? Esses dados eles podem estar pré-processados, ser acessados sequencialmente, mesmo de uma fonte com uma latência maior, por exemplo, um Hive, né? Mas na hora da avaliação, na hora que o modelo está sendo utilizado, é extremamente importante que a gente tenha uma latência mínima, né? Como a gente usa uma arquitetura de microserviços, né, sempre as latências elas vão acumulando, né? Então tem esse aspecto. E também como a gente normalmente envolve várias camadas, né, nessa arquitetura de microserviços, a decisão de qual camada vai ser responsável por fazer o carregamento das features, ela nem sempre é trivial, né? E isso aí pode causar um impacto significativo na escalabilidade, né, do serviço. Se a gente estiver fazendo a coisa errada no serviço errado, isso pode ter um impacto bem importante. Então, no overhead de rede e no tempo de execução em geral, né? Eu acho que mais ou menos essas são as principais preocupações em projetos que envolvem execução de modelos. Entendi. Beleza. E, bom, lá no início da nossa conversa, quando a Camila nos apresentou, ela falou que a Uber tem 13 tech centers no mundo inteiro hoje, São Paulo mais recente. A gente está trabalhando com um time de São Paulo, mas de alguma forma tem uma interação com pessoas em outros tech centers, com headquarters lá em São Francisco. Como é que funciona essa interação aí dos times e, sobretudo, talvez falando um pouco sobre desenvolvimento de produtos de software e tal, com o time global que a Uber é? Bom, a gente é parte desse time global, né? As diferentes áreas de engenharia estão em diferentes escritórios, né, em diferentes países, mas isso não significa, por exemplo, que o Tech Center de Bangalore vai trabalhar só em funcionalidades para os usuários da Índia, né, ou que o escritório de Amsterdã vai trabalhar em funcionalidades para os usuários da Holanda ou da Europa, né? Assim como o Tech Center de São Paulo não trabalha exclusivamente em funcionalidades para o Brasil, né? O foco do Tech Center aqui de São Paulo é funcionalidade de segurança, né? Quando eu falo segurança, é segurança física, né? Não segurança de dados, é segurança dos atores que estão envolvidos na nossa plataforma, né? Independente de quais países vão adotar as funcionalidades que a gente está desenvolvendo, né? Então, os times dos diferentes escritórios interagem entre si, independente da localização, né? Inclusive, o momento que a gente está vivendo hoje, né, ressalta isso bastante, né, que a distância para falar com o Leandro que está em Porto Alegre, para falar com o Pedro que está em São Paulo, ou para falar com um colega que está em São Francisco, é a mesma, né? A gente está todo mundo a um zoom de distância, né? Então, tem times de projeto que tem pessoas de diversos locais no mesmo time, né? Tem times em que todas ou a maioria das pessoas estão no mesmo escritório, quando as pessoas costumavam ir para o escritório, né? Apesar desse segundo caso ser mais raro, né? É mais normal a gente ter indivíduos de diferentes escritórios trabalhando no mesmo time. A ideia aqui do Tech Center é que ele seja o mais autônomo possível, né? Resolvendo problemas globais, e tendo charters próprios, né? Além dos engenheiros, a gente tem e data scientists,
A gente tem também pessoas da área de produto, né, que é quem define e prioriza os projetos e funcionalidades que vão ser desenvolvidos, né. Então, a gente está bem longe de um modelo de fábrica de software, né, que a gente recebe requisitos fechados e faz uma entrega, né, como se fosse para um cliente. Pedro, não sei como é que... Um ponto que eu posso adicionar também nessa daí é que, sim, nós somos um time global e tendo entrado na Uber 4 anos atrás, eu posso atestar, tipo, o quanto a Uber é bem aberta nesse sentido de você pode mandar uma mensagem, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo que está resolvendo o mesmo problema que você, mesmo em operações, mas especialmente em tecnologia, é super fácil, super fluido e todo mundo está sempre muito aberto. Se você está querendo resolver o mesmo problema, todo mundo tem o mesmo interesse de querer resolver junto. Então, é um negócio que é bem motivante, assim. É bem motivante você saber que você tem um problema no Egito e você tem que falar com uma pessoa de lá para poder... as pessoas locais que falam com o time de tecnologia, isso define as prioridades e você colabora com pessoas de Amsterdã, de São Francisco para resolver um problema e a sua solução tem um impacto lá. Esse sentimento de ownership que vem com sentimento de gratidão, né, que vem desse sentimento de ownership, é muito poderoso porque você consegue ver as coisas que você faz têm impacto no mundo real. Isso é bem legal. Sim, acho que esse é o principal ponto e vale também notar que isso traz oportunidades de crescimento, né? Você ter contato com outras culturas, ter contato com outras pessoas. Nosso time de Data Science tem PhDs em Stanford, em Princeton, tem estatística, matemática aplicada, tem um PhD em neurociência. Então, a gente tem um time diverso, extremamente capacitado, então eu acho que fomenta muito o desenvolvimento pessoal, profissional também, né? No caso de técnicas e, tipo, é um ambiente que respira isso. Acho bem legal. Legal. Tá, eu vou mudar um pouquinho a direção da conversa agora para a gente virar um pouquinho mais técnico agora. Machine Learning precisa de muitos dados. A Uber gera muitos dados, muitos. Pela última vez que eu vi, a gente tinha no nosso Data Lake, a gente gerava mais de dezenas de terabytes de dados a cada dia. É muita coisa. Como é que a gente faz para lidar com isso? Ferramentas e etc. Pedro? Esse é um ponto muito importante. Acho que já teve uma pergunta ali já no chat falando sobre isso também. Sim, datasets gigantes. Sim, é uma consideração a ser feita. São muitos terabytes de dados. Eu recentemente tive uma query que eu precisei otimizar porque eu estava puxando um pouco mais de 35 tera. Então, acho que o pessoal de Data Platform estava meio que certo nisso. Então, uma coisa importante é, tipo, como você consegue processar isso. Eu acho que tem posts no blog de engenharia para quem tiver interesse, eng.uber.com, que fala muito disso. É uma pergunta que a gente recebe muito. O nosso framework eu acho muito baseado na tecnologia da Apache, né? O Hadoop, o HDFS, o Distributed File System, né? A gente tem muito uso do Apache Spark para computação distribuída, para processamento de dados em larga escala. Você consegue ter muita flexibilidade com apps de Spark, né? Como o Giovanni já falou, Hive é uma excelente ferramenta para aqueles jobs gigantescos, aquele caminhão bitrim de dados que você precisa fazer frequentemente, todo momento, ETLs, né? E a gente também usa o Presto, né, que foi desenvolvido no Facebook, o PrestoDB, como query engine para análise interativa. Como o Presto é super eficiente no uso de memória, né? Não consegue utilizar 2 anos de dados, assim, de uma tabela qualquer, obviamente, mas se você consegue processar para uma análise ad hoc ali que você está fazendo no momento, o Presto é sensacional na sua velocidade e a carga que ele consegue aguentar. E é muito útil para esse tipo de análise. E também a gente usa muito o Piper, que é uma solução construída em cima do Apache Airflow, né? Ou seja, uma solução de ETL. Então, se você tem os dados brutos aqui e as tabelas supermodeladas aqui, o Piper ele ajuda a orquestrar os jobs de Hive que compõem o ETL até formar as tabelas supermodeladas, que estão mais próximas da lógica de negócio, né? Os dados brutos geralmente estão em formatos bem desagradáveis, que exigem muito mais volume e não são tão efetivos. Quando você tem as tabelas modeladas mais próximas da lógica de negócio, você consegue utilizar Presto e consegue fazer análises muito mais rápidas, muito mais eficientes. E análises interativas mais práticas, né? No caso. E
no caso, esse seria um desafio de tecnologia, né? Mas muita gente esquece que Big Data traz também desafios por si só. No caso, você tem... isso aqui é um evento, não importa, isso aqui acontece 1 em 1 milhão, 1 em 1 bilhão de vezes. Se você tem uma quantidade massiva de dados, as suas transações têm um volume muito grande, eventualmente essas coisas que são 1 em 1 milhão, 1 em 1 bilhão, acabam sendo problemas, que a gente tem que ter guardrails, a gente tem que ter metodologias. Porque quando você tem Big Data, não é que você resolveu tudo, significa que você tem um celeiro cheio de feno. Como é que você acha a agulha dentro de lá? Então, entra o problema dos dados esparsos, que eu vejo um problema muito claro na formação de novos data scientists que não sabem lidar com dados esparsos, porque tem aquele cursinho de R Python, Machine Learning, e dá aquele problema, dataset do Titanic, etc. E quando você vê, na realidade, muitos dos problemas interessantes de muitas empresas envolvem eventos ultra raros. E se você... Um modelo de Machine Learning, ele é um modelo que otimiza uma função de erro, ele quer minimizá-la. Se 99,99% do seu dataset é de um tipo e você está interessado no tipo que é 0,01%, o modelo vai dizer que é praticamente tudo evento negativo e não importa. Então, como é que você consegue usar técnicas? Que técnicas você consegue utilizar para poder gerenciar esse tipo de problema? Essa é uma coisa que é muito passada por cima e eu acho que é um dos problemas mais clássicos e ainda não resolvidos assim, inteiramente no meio, e é um problema que a gente lida diariamente. Então, é um problema super interessante e que força a gente a ser melhor todo dia. Giovanni, se quiser contribuir também. Essas tecnologias, eu acho que engenharia tem alguma coisa sobre escalabilidade que eu acho que é importante. Bom, falando em escala de dados, né, apenas, como eu falei antes, a própria geração de um volume extremamente alto de dados, né, ela é um desafio em si. Tem exemplos de situações em que a gente atingiu o limite de throughput de um tópico que a nossa infra do Kafka suporta, que é 512 megabits por segundo, 64 megabytes por segundo. Então, um tópico emitindo esse tanto de dados, né? O próprio envio e recebimento de dados na rede gera diferentes tipos de overhead, né? Bom, de rede é um dos mais óbvios, né? Mas payloads maiores, né, precisam de serialização. Então, a gente acaba gerando problemas de CPU, né, CPU throttling, scheduling, porque para payloads maiores a gente precisa de fatias maiores de CPU, que acaba colocando pressão nos containers dos serviços. Se a gente opta por payloads menores, a gente acaba gerando um overhead porque acaba gerando um pouco mais de dados, né? E aí esses dados extras precisam ser transferidos e armazenados também. Então, sempre tem esse trade-off para ser considerado, né? Quase todos esses dados crus que são gerados pelos serviços e são jogados no Kafka são armazenados no Hadoop, no HDFS. Há 3 anos a gente tinha mais de 100 petabytes de dados, né? E eu falo a gente, eu não estava no time ainda, mas a gente como empresa, né? E se começou a enfrentar problemas de escalabilidade do HDFS, né? Foi criado, por exemplo, o Rudy, que é uma biblioteca Spark, né, para suportar updates no Hadoop. Então, uma maneira de lidar com a quantidade massiva de dados é indexar, massagear esses dados, pré-processar, como o Pedro falou, né, levá-los a um estado mais próximo daquilo que a gente precisa, né, que a gente normalmente trata como ingestion, transformation e dispersal, né. Aí que entra o Piper, eu acho que é a principal ferramenta que a gente usa, o Pedro já falou um pouco, né. E a gente usa também bastante Elasticsearch, né, com tempo de retenção mais curto, e aí mais para queries rápidas, né, ou para troubleshooting, né? Então esses dados eles estão disponíveis no Elasticsearch por, sei lá, digamos 1 semana. Então a gente tem um acesso rápido, né? E também no momento que a gente precisa das features para executar os modelos, né? Também esses pipelines vão levar as features lá do Hive para o Cassandra, né, para elas estarem acessíveis de maneira muito rápida quando a gente precisa avaliar os modelos, né. E, claro, a gente tem ótimas ferramentas, mas ainda é perfeito, né? Então, não é possível indexar tudo,
né? E quando a gente precisa fazer uma busca de dados em dados não indexados, seja pela razão que for, as queries podem ser bastante demoradas. Então, alguns desafios, né, relacionados a volume alto de dados. Legal, é muita coisa mesmo, petabyte. A gente acha que trabalhando aqui vai começar a descobrir uns sufixos novos aí que eu nunca tinha escutado antes. Tá, e continuando essa conversa aí sobre ferramentas e tal que a gente usa, na hora de treinar modelos de machine learning, tipo, tem o clássico escrever um modelo em Python e tal, mas acho que a Uber tem umas coisas mais sofisticadas, mais rápidas do que isso. O que tem de ferramenta aí para ajudar a gente a treinar e colocar os modelos de machine learning para serem utilizados? Bom, quando a gente fala de machine learning na Uber, né, a primeira ferramenta que vem à mente é o Michelangelo. Desculpa. Inclusive tem no blog de engenharia também tem, acho que inclusive mais de um post sobre o Michelangelo. Quem tiver curiosidade eu recomendo, é bem interessante. Mas basicamente o Michelangelo é uma plataforma de machine learning as a service, né, baseada em TensorFlow e Spark. Ele suporta o desenvolvimento end-to-end de modelos, né? Então, casos mais simples em que as fontes de dados são mais padronizadas, já estão numa única tabela, onde é mais fácil, né, de tratar, tu consegue treinar e producionalizar, ou botar em produção, né, o modelo tudo no Michelangelo, né? E para casos mais complexos, em que o modelo é treinado fora do Michelangelo, né, ele também permite que esse modelo seja importado para ser apenas servido pelo Michelangelo, né? O Michelangelo fornece out of the box, né, algumas funcionalidades de análise e monitoramento, né, por exemplo, relevância de features, né, emissão de métricas em tempo de execução, né, para detecção de anomalias, né, por exemplo, para verificar se o modelo está produzindo os scores dentro da faixa esperada, né, para um determinado horário e dia da semana, né. Aí falando de dispersal de features, né, que é tornar essas features, esses dados disponíveis para acesso rápido, se usa os pipelines do Piper, né, que a gente falou um pouco, e normalmente a gente usa Cassandra, né, para armazenar. E algumas features de near real time, né, mais próximas de tempo real, elas não chegam a passar por pipelines e ser armazenadas no Cassandra, né? Então a gente usa Redis na stack. Então, para servir as features em tempo de execução, normalmente a gente usa Redis e Cassandra, né? E os serviços que realmente vão fazer a chamada do Michelangelo ou que vão carregar as features, as linguagens que a gente usa são Go e Java. Então, só para falar um pouquinho das tecnologias que a gente usa, né, nesse tipo de projetos. Para Data Science, a gente usa muito também o Michelangelo. O Michelangelo traz uma facilidade muito grande, no caso, especialmente para Data Science, que não é tão versado nos assuntos de engenharia. Quando você pensa em fazer o deploy de um modelo de machine learning, tipo, tem que puxar essa feature em batch, essa feature em real time, e todas as complicações que advêm disso, o Michelangelo resolve todos esses probleminhas, esses emaranhados, porque a gente tem uma feature base chamada palette, né? Tipo, paleta de cores, né? Palette e o Michelangelo. E a gente consegue facilmente... o Michelangelo ele é meio que construído em cima de tecnologias como o Apache Spark e TensorFlow. Então, na prática, você consegue automatizar a criação de Spark Apps que puxam de feature bases dedicadas, que conseguem servir as real times e as batch features de forma simplificada. Então, conforme os datasets são criados, você consegue... o data scientist não precisa se preocupar imediatamente sobre como é o serving real time, ou tipo, como isso vai acontecer. Então, o Michelangelo consegue resolver muitos desses problemas. No caso, uma outra ferramenta extremamente útil que a Uber disponibiliza interna é o Data Science Workbench, que é... nada mais é que um orquestrador de imagens de Docker. Então, você tem imagens de Python e de PySpark, de Scala, de R, em Jupyter Notebooks, no RStudio, e você consegue o quê? Qual o problema maior para Data Science que a gente vê direto em posts no Medium, na indústria em geral? O Data Science faz a análise e morre no computador dele.
Ou seja, cadê o valor adicionado, né, que é para trazer? O Data Science Workbench também tem no blog da Uber. É muito útil porque você consegue fazer o seu processamento, executar o que você precisa e você pode servir isso num app de Flask em Python, num app de Shiny no R, e você consegue difundir o que você aprendeu internamente com uma certa facilidade, porque ele hosteia para você o seu app de Shiny, de Flask, ou simplesmente um notebook, um Jupyter Notebook, que a pessoa consegue também ver, você consegue compartilhar uma análise interativa com também outros membros do time. Então, facilita bastante na hora de você, aquela parte que você já treinou o modelo, já fez tudo certo, tem um valor adicionado, e é mais uma análise exploratória, né, que não precisa ser servida no Michelangelo, você consegue compartilhar facilmente os insights com a liderança, o pessoal, quem toma decisão, com o produto, de forma que eles consigam visualizar os resultados. Eu acho isso uma ferramenta incrível que dá muito poder e dá muita vazão para o trabalho, facilita muito na hora de compartilhar insights e obter os resultados, de fato. Legal, legal. Tá, e no final de contas, o que a Uber, para que a Uber usa machine learning, né? Acho que é uma das coisas que a gente falou lá no início, que machine learning, ela tem todo um custo por tu utilizar machine learning para resolver problemas, e para vários problemas no mundo real tu não precisa disso, né? O que na prática a gente usa aqui para o machine learning? Quais são os problemas que a gente resolve? Bom, machine learning é utilizado em áreas bem distintas, né, na empresa. O modelo mais executado que a gente tem é o modelo que gera sugestões para o Uber Eats, né? Então, baseado no histórico dos usuários, ele vai gerar recomendações apropriadas. Uma outra área que utiliza muito pesadamente modelos de machine learning é a área de fraude, né? Acho que o Pedro comentou antes que é uma utilização comum. Então, tem vários modelos que são utilizados pela área de fraude, né, para identificar os mais variados tipos de fraudes. Na área de safety, né, que é a nossa, a gente tem modelos que procuram identificar sinais de risco, né, e prevenir essas interações mais arriscadas na plataforma, né, tentando deixar nossos usuários mais seguros. Acho que o Pedro pode agregar aí nessa... Eu acho uma coisa muito importante que a gente tem, como eu disse, né, de trabalhar com Big Data e tudo mais, tem uma responsabilidade nessa modelagem, né, da gente poder, como a gente pode trazer valor e adicionar valor em processos extremamente aleatórios, né, tipo, confusos, o que é uma viagem em Mumbai, o que é uma viagem em Nova York, o que é uma viagem no Brasil. Então, a gente tem como utilizar várias dessas ferramentas para poder tratar esse tipo de problema. Como disse, o time de risco utiliza várias formas de machine learning, várias técnicas, XGBoost, Gradient Boosted Trees. Você pode citar o que você quiser, sempre tem um modelo envolvido que pode ajudar na manter a plataforma mais segura, né? Então, definitivamente, os usos são variados, desde previsão de TA, sugestão de restaurante no Eats, até tipo, prevenir interações arriscadas na plataforma. Legal, legal. Tá bom. Galera, estamos 41 minutos já na nossa conversa, e eu acho que eu vou partir para um Q&A aqui, ver o que a galera quer saber mais na nossa live no Zoom aqui. Vou começar com essa primeira pergunta aqui do Vitor Lentini. Camila, daí tu me dá um help, qualquer coisa você tem que ativar a pergunta aí. Beleza, mas a pergunta é a seguinte: como vocês encaram a carreira de Data Scientist? E o quanto acham que um Data Scientist deve ser ou vir de uma carreira de Software Engineer? Acho que eu posso responder essa, como eu mencionei, para os propósitos do Tech Center de São Paulo, existe um forte viés de conhecimento estatístico, mas, obviamente, se você veio de um background de software engineering, existe discussões sobre posições como, por exemplo, o machine learning engineer, né? Eu falei da interação do data scientist e do back-end engineer, do data engineer, né? Existe também uma discussão sobre a vaga do machine learning engineer, né? Qual é a posição dele no time de data? E especialmente de times que têm projetos de machine learning.
eu vejo a posição do Machine Learning Engineer muito mais como o responsável end-to-end do fluxo, do workflow de Machine Learning. Eu vejo como o Data Science no time sendo mais um especialista em estatística e experimentação, mas que talentos óbvios em Software Engineer são muito bem-vindos. Mas é bom também reforçar, porque não importa o modelo que você faça, se você não souber como testá-lo, de que forma testá-lo, de que forma explorar o espaço de features e combinação de features que beiram o infinito, de forma estruturada, dificulta bastante. Então, é uma coisa que, tipo, definitivamente não preclude um software engineer virar um data scientist no tech center, mas definitivamente reforçar as habilidades estatísticas de experimentação, eu diria, são mais primordiais. Legal. Não sei se tem alguma coisa a acrescentar, Giovanni. Acho que essa era mais comigo mesmo. Já matou a pau, né? Tá bom. Vamos para a próxima aqui, então. Essa é do Anônima. Pedro comentou sobre uma área de Data Platform. Qual a importância dessa área para o trabalho do cientista de dados? Essa área seria a área de governança de dados? Então, no caso Data Platform, o que é Data Platform? Como eu disse, o Data Science Workbench, ele orquestra um Docker que consegue criar uma sessão para você de 4 cores, 32 GB, para você usar um Python Notebook e executar. Quem é que garante que existem recursos de servidor disponíveis para você executar isso? O time de Data Platform me ajuda bastante. Na minha visão de Data Scientist, na minha perspectiva, eu amo o time de Data Platform por causa disso. Ao mesmo tempo que eles rejeitam minhas queries de 32 TB, tudo bem, fair game, eles me ajudam também em como orquestrar esses recursos para eu poder utilizar para o meu processamento de computação distribuída, seja não distribuída, seja no Python normal, no R normal. Essa é a minha visão de Data Scientist. Não sei se o Giovanni deve ter uma visão também de engenharia. Eu acho que a gente acaba interagindo menos, né, com Data Platform. Mas na construção de pipelines, o suporte que a gente precisa, até mesmo nessas ferramentas que a gente eventualmente acaba utilizando, como falou, né, o Workbench, acho que a gente tem alguma interação também, mas uma dependência bem menos clara, eu diria. Legal. Beleza. Vamos para a próxima pergunta do meu amigo Guilherme Betcher. Vocês podem falar um pouco sobre como trabalham com variance trade-off durante os experimentos? No caso, nos experimentos, seria, no caso, no conceito, no modelo em si, né? No caso, no experimento, não estatístico, né? No caso, na composição do modelo. No caso, talvez valha a pena explicar para o público o bias variance trade-off, né? O meio termo entre viés e variância, né? Que é talvez seja um dos temas mais centrais sobre machine learning. O que é? Na prática, bem resumido, você pode ter um modelo hipervariado, um modelo hiperflexível, só que isso vai gerar o quê? Um overfit, provavelmente, e você vai ter muita variância no modelo. Para as mesmas condições, com leves distorções, vai ter valores completamente diferentes. Do outro lado, tem o viés. O viés é você colocar um modelo muito menos flexível, uma regressão linear que seja, ou uma regressão logística, e o problema é muito mais complexo e flexível do que isso, e você acaba engessando esse problema. Bem, no caso, meio que uma resposta meio cop-out, mas não existe uma orientação sagrada, um silver bullet sobre como lidar com o bias variance trade-off. Uma coisa que a gente usa muito, obviamente, é validação cruzada, vários métodos de out-of-the-bag testing e de forma que a gente consiga ter um test set sempre para poder testar nossos modelos antes de sonhar em botar eles em produção mesmo que em experimento. Então, como lidar com o bias variance, eu acho que essa parte que vem muito. Porque o Data Science tem que conhecer muito estatística e metodologia. Por que você vai escolher você vai fazer um bagging ou boosting? Você vai fazer um support vector machine ou você vai pegar um random forest? O que você vai fazer? Por que você vai escolher esse? O quanto você está introduzindo no modelo? As suas features são multicolineares, isso importa? São todos elementos, pesquisas que são muito mais da área de estatística do que da área de
computer science em si. E a gente já viu muito que esse conhecimento é bem mais preponderante para você poder decidir qual modelo você vai usar. Então, a resposta não existe uma resposta, mas definitivamente é algo que a gente considera todos os dias. E também eu acho que uma coisa que vale para data scientists iniciantes na carreira, uma recomendação que eu treinei um modelo de machine learning, acabou. Deploy, o Giovanni foi meu parceiro ali, botou para servir em real time, acabou. Não. Tem monitoramento, Nós agora estamos vivendo uma situação onde todos os modelos de machine learning do mundo quebraram. Então, por quê? Porque machine learning espera consistência. A gente não está em consistência. Então, como a gente pode incorporar todos esses problemas, como a gente pode retreinar os modelos, em que cadência, em que fluxo, e de forma que a gente sempre consiga controlar esse bias variance trade-off, a gente consiga melhorar a capacidade preditiva e, enfim, a demais pontos. Acho que foi uma resposta muito longa, mas espero que tenha respondido a dúvida. Eu só queria fazer uma pequena observação aí. Eu acho que isso aí é que demonstra o valor de ter essas habilidades diferentes no time. Tudo isso que o Pedro falou, para mim, eu vejo quase como um leigo, toda essa parte mais profunda da estatística. Se a gente não tivesse os especialistas da área, seria bem mais complicado conseguir, com um background puramente de computer science, ou de engenharia de software, é bem mais difícil de conseguir chegar nesses resultados. Da mesma forma que o Giovanni abre um terminal ali, eu estou com um problema no meu código e ele estala o dedo e resolve tudo. Então, benefícios, troca de informação, enriquecimento pessoal está aí. Verdade, verdade. Eu queria recomendar um artigo, um ponto que o Pedro mencionou, que é sobre a dificuldade que é manter um modelo de machine learning em produção e continuar que ele continue relevante e eficiente. Tem um artigo muito interessante sobre isso que se chama Hidden Technical Debt in Machine Learning Systems, sobre as complexidades extras que tu tem entre dar manutenção para um sistema que envolve machine learning versus um sistema tradicional. Bem interessante. Beleza, vamos para a próxima pergunta do Arthur Scardoa. Quem é responsável por ter uma ideia e transformá-la num produto de dados que o time irá trabalhar? Eu posso começar, mas eu acho que vou passar para ti também, Pedrinho. Teoricamente, as ideias vêm dos times de produto, mas não necessariamente. Então, qualquer pessoa no time, ou até mesmo de fora do time, pode ter uma ideia, e a gente vai passar por um processo de brainstorming, identificar se aquilo é algo que é válido, ser endereçado através de machine learning. E aí vai entrar aquilo que o Pedro falou no início, que eu falei um pouquinho também, que é a teoria, é uma hipótese que vai acabar se transformando num experimento científico para ser conduzido e testado. Então, eu não diria que tem uma figura responsável por ter a ideia, mas uma vez a ideia existindo, os times vão colaborar também, para validar a possibilidade de implementação. Perfeito. Eu acho o ponto perfeito. Eu acho que todo mundo, a gente faz sessões de planning com todo mundo. Então, todo mundo pode vir com boas ideias, boas teorias, boas hipóteses. Aí, no caso que o Giovanni quis dizer com produto, quando existe já uma ideia, um produto evoluído, é produto que vai ser o owner para fazer todo mundo botar na mesma página, né? Então, mas operações pode sugerir, porque as operações são os donos locais, regionais das operações, dos negócios. Então, eles são o frontline, eles vão ter os maiores insights, então a gente ouve. Mas também, por exemplo, cada operação regional pode não saber que o mesmo problema que aflige essa região aflige várias regiões. Então, a gente tendo uma visão global consegue agregar isso e ver, isso é um problema grande que vale a pena resolver para todo mundo. Esse também é um benefício de ser um time global. Então, perfeito. Eu acho que a colocação do Giovanni correta, perfeita nisso. Qualquer pessoa pode vir com a sua ideia. Ideas first, né? A ideia vence, a qualidade da ideia vence. E todo mundo vai trabalhar junto para conseguir alcançar esse resultado.
Eu queria contribuir só com um detalhe, que eu acho que a pergunta ela mencionou um pouco sobre também produtos de dados, né? E aí, acho que dá para pensar em diferentes interpretações sobre o que quer se dizer sobre produtos de dados, mas pegando o ponto de vista assim de tipo um produto de dados como sendo pipelines que de alguma forma realizam ETL, transformação de dados, eu acho que tem diferentes razões para fazer isso. Uma delas, por exemplo, é na hora que tu quer construir features para modelos de machine learning. Então, a interação normalmente se dá quando é assim, é um cientista de dados, ele vai entrar numa fase experimental do modelo de machine learning. Eu vou precisar da tua ajuda para me corrigir, Pedro, mas assim, eu vou experimentar se uma determinada feature tem um bom recall para um determinado evento, um determinado label, e vai lá e faz umas queries offline e tenta ver se existe essa relação. Uma vez que tu consiga identificar realmente tem uma boa performance utilizar a feature tal, sei lá, por exemplo, o histórico de pedidos no Uber Eats que determina, é um caso óbvio, né? Sei lá, a categoria de pedidos, se o cara gosta muito de pedir pizzaria, o quanto isso influencia na probabilidade dele pedir uma pizzaria no futuro. Depois que Data Science fez isso, ele vai chegar para um Data Engineer e dizer assim, cara, a gente precisa computar essa feature, ela vai ter... é bom que ela seja atualizada no máximo com dados até as últimas 24 horas e tal, e daí o Data Engineer vai transformar isso num produto de dados. Faz sentido? Faz sentido. No caso, dá até para... A próxima pergunta a gente respondeu, e essa pergunta é praticamente a segunda pergunta, que é a predições em tempo real. Quando tem que fazer um rolling window, né? Uma agregação, né? Tá. São várias perguntas, vou tentar quebrar. Relativo a, tipo, as pessoas podem investigar essa feature tem relação com isso. Primeiro ponto. Uma das grandes vantagens do machine learning é ele poder fazer várias combinações, várias interações. Uma relação, no caso, um check bivariado, né, tipo, resposta e preditor, ele tem uma certa, assim dizer, limitação. Tipo, assim, eu chequei essas duas variáveis, elas não têm nada a ver uma com a outra. Tipo, nada a ver não, mas tipo, são não correlatas, são independentes. Só que, na verdade, o modelo de machine learning pode fazer o quê? Caso a variável A esteja nesta condição, a B esteja nesta condição, a C nessa condição e etc., aí você pode ver que quando você segmenta, no geral, a figura é uma de não correlação. Mas quando você vê depois, você pode ver que existe, na verdade, existe um adicional de poder preditivo de ter essa feature. Então, isso torna, obviamente, testar as features mais difícil. E, óbvio, se você consegue uma relação direta univariada com o resultado já está perfeito também, ótimo, muito bom. Mas existe essa complicação. Então, tipo, você testou, fez um teste de correlação linear, que seja, de Pearson, e você testou a correlação entre o feature e a resposta, não deu nada, não significa que ela não vai contribuir. Ela pode contribuir dependendo de como esses dados estão estruturados. E é por isso que o machine learning tem esse novo poder, né? Devido ao poder computacional que a gente tem agora. Porque você consegue testar essas várias possibilidades super rápido com algoritmos eficientes. Você consegue testar, tipo, 15 combinações de quando essa feature, e o ser humano não é muito bom nisso. Já é comprovado, estudo científico, o ser humano não é muito bom de fazer, sei lá, 10 condições e imaginar todos os resultados de todas as pontas das árvores, né? É fácil entender como é difícil, e para o modelo não. Então, uma forma muito boa de você testar isso é você testar o seu modelo com a adição dessa feature, ou, tipo, colocando um peso nessa feature, etc. Existem, enfim, infinitas maneiras. Mas, sim, essa seria uma maneira. Aí, no caso, a outra pergunta a gente precisa desse dado mais em tempo real, ou qual a dificuldade de trazer isso? No caso, a parte de engenharia eu não vou saber, por favor, Giovanni, se souber, pode responder também, mas sim, existe um desafio muito grande, tipo, você tem uma feature que é uma rolling window, ou seja, eu quero saber quantas viagens saíram do aeroporto nos últimos 7 dias, e se isso importa para o meu modelo. Tipo, se eu quero classificar o usuário como platina do programa de fidelidade da Uber, sei lá, não sei.
Então, para você calcular essas features com rolling window, olhando para trás, calcular tudo isso a todo momento é um custo muito grande de recurso. Por mais que a gente consiga fazer, qual é o benefício que vai trazer? Tipo, se isso é um negócio que vai definir e ajudar a vida dos times de loyalty, o business case existe. Então, na verdade, isso é uma pergunta de retorno de investimento. Vale um custo computacional gigantesco para uma feature ser calculada em real time, ou, tipo, calcular ela em batch todo dia, a cada 12 horas, é muito mais barato, mas continua trazendo o mesmo poder preditivo. Qual é o imediatismo da sua decisão? Precisa disso? Talvez não. Então, essa é a pergunta que a gente tem que responder. Então, não é só é possível calcular isso, ou como calcular isso, vale a pena calcular isso? Do ponto de vista de engenharia também tem a complexidade de tu... Exatamente. De tu prover a feature em real time, sei lá, utilizando um RPC e tal, enquanto as batch features, elas todas utilizam uma infraestrutura comum, né? De repente o Giovanni pode falar um pouquinho, que acho que essa pergunta toca, assim, o Michelangelo faz essa transformação, como é que funciona esse fornecimento de features real time para os modelos? Esse trade-off que o Pedrinho estava descrevendo, ele é exatamente assim que é feito. Inclusive, eu vi num documento da área de fraude lá, eles fazendo exatamente essa análise. O quão próximo de real-time a gente precisa que seja a feature. No mundo de fraude, né, a gente sempre um jogo de um correndo atrás do outro. Né? A gente desenvolve melhores ferramentas e os fraudadores desenvolvem novos métodos e o jogo sempre segue. Então, tem essa análise do custo-benefício. Olha, para a gente ter essa feature calculada com um delay de 15 minutos, né, a gente vai ter um custo computacional e um custo financeiro, né, finalmente, de tanto. Né, o quanto a gente vai economizar com relação à fraude, né, se a gente tiver a feature com 15 minutos, ou então se a gente tiver com 5 minutos, e é feito achar o ponto ótimo, né, em que a gente está disposto a gastar mais recursos para ter a feature mais próxima de real time, ou se a gente não valeria a pena, né, a gente fazer essa computação. E tem algumas situações em que a própria feature ela precisa ser usada em real time mesmo, não pode ser pré-computada, né? Então aí vão entrar decisões entre para a gente conseguir ter essa feature em real time mesmo, a gente não pode usar um processo assíncrono, né? Então o que isso vai impactar? A gente vai acabar aumentando a latência dos serviços, né? Sempre vai ser um trade-off, né? Mas são considerações que são levantadas também no lado de como colocar em produção mesmo o modelo, né? Legal. Galera, a gente está estourando o tempo, são muitas perguntas, não vai dar para responder tudo, infelizmente. Eu vou pegar uma última aqui para a gente encerrar, mas eu deixo aberto aí para a galera que está nos assistindo, querendo trocar uma ideia, nos procurem no LinkedIn, tanto eu, o Pedro, quanto o Giovanni lá. A gente pode continuar esse bate-papo aí. Tá, vamos para a última, então. Do Diego Marcelo. Vocês já pensaram em migração do Hadoop para soluções em nuvem como AWS, S3 e afins? Essa eu vou deixar para o Giovanni. Honestamente, eu não sei a resposta. Isso aí seria uma pergunta, enfim, para os times especializados. A gente, apesar da gente utiliza, né, essa infraestrutura, mas a gente não participa muito do desenvolvimento ou de decisões. Eu não saberia dizer se já foi cogitado mudar essa para soluções em nuvem. Uma coisa que eu sei é que a gente muito da nossa infraestrutura é on-premise, né? Então a gente quase tudo está nos nossos próprios data centers, né? Isso é uma decisão meio da própria empresa, né? Então talvez isso esteja alinhado também com essa decisão, né, de mover para uma solução em nuvem, por exemplo. Não deixa de ser uma nuvem, não deixa de ser uma nuvem, mas é uma nuvem interna, né? On-premise, que a gente está dizendo. Mas eu sei que tem algumas coisas que a gente usa
na AWS, não sei exatamente o que é. Tem algumas coisas. Tem que ver também qual seria o custo de hostear petabytes em S3 baseado que a gente já tem on-premises e qual seria o custo-benefício. Seria gigantesco. Até onde eu sei, tem uns projetos de infraestrutura para fazer toda boa parte da nossa infraestrutura facilmente transponível de on-premises para um cloud externo, né? Até, eu não sei em que pé anda isso, mas é prepará-la, não significa que necessariamente a gente vai fazer. Né? A gente já tem alguma coisa, né? Sim. Perfeito. Tem que ter. Beleza. Galera, eu acho que era isso. Queria agradecer aí o Pedro e o Giovanni por dar esses insights bacanas sobre engenharia e data science aqui na Uber. De novo, podemos continuar o papo no LinkedIn. Infelizmente, não deu tempo de cobrir todas as perguntas. Foram perguntas muito boas aí. Espero que tenham gostado. E fiquem de olho aí que esse formato aí, meetup e tal, a gente vai continuar fazendo aqui no Tech Center da Uber. Espera ter mais contato com a galera de tecnologia do Brasil. Muito obrigado aí por todos. Obrigado, pessoal, pela presença. Muito obrigado, pessoal. Por favor, fique à vontade de entrar em contato no LinkedIn mesmo. Beleza. Era isso. Camilo, de repente eu vou precisar de um help só para como é que a gente encerra agora aqui. Pode ficar